Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o treinamento dos pais. Pais treinados é outra categoria, porque a gente consegue interagir com os profissionais e com os lugares que os nossos filhos vão de forma totalmente diferente. E isso facilita muito o entendimento do outro e o nosso também, porque assim, todos nós estamos aprendendo, né? E o próprio terapeuta, as pessoas que estão cuidando do seu filho, estão conhecendo o seu filho, estão entendendo. E você que tem todas aquelas informações importantes, é que vai passar para ele, para os terapeutas, para a equipe multidisciplinar, para o médico, da forma correta. Então, assim, sem esconder e sem romantismo, entendeu? E pais treinados também não caem tanto nas furadas, nas promessas vazias de que algumas pessoas fazem, né? Porque é sobre trabalho, gente, é um trabalho contínuo. Assim, dentro de casa não é para você ficar exaurido, como uma mãe falou comigo hoje. Não é sobre exaustão, não é você fazer o trabalho terapeuta em casa, não é isso, é você sendo pai e mãe e aprendendo a estimular nos momentos que você pode, porque a gente tem muitas outras tarefas para fazer também, e no meio dessas tarefas a gente pode trazer uma estimulação com qualidade. No meio das tarefas, não é para você parar de fazer as coisas que você está fazendo, é para você entender, opa, agora é hora de eu estimular meu filho, deixa eu estimular ali, bom, agora é hora de eu trabalhar, eu posso estimular de uma outra forma. Então assim, pensar em formas de não ficar exaurido, porque a gente precisa viver, a gente precisa estar bem, porque se a gente não estiver bem, o nosso trabalho não vai ter qualidade, não adianta, não vai ter qualidade. Então a gente tem que pensar nisso também, no nosso bem-estar. Então é o nosso bem-estar aliado ao momento que dá para trabalhar, e nesse momento que dá para trabalhar, aí sim, vai com tudo, faz tudo do jeito que tem que ser feito, foca, planeja, pensa no que você quer estimular, do jeito que você quer estimular. Não sabe? Tem sempre alguém para perguntar, tem aqui o canal, pergunta aqui, não só aqui, tem os terapeutas, tem a equipe multidisciplinar, tem o médico, tantas pessoas que podem dar orientações corretas, adequadas, né? Porque assim, no processo, gente, no processo de aprendizagem, de treinamento, eu vou ser muito sincera, a gente comete umas gafes, a gente dá umas escorregadas e é natural, porque a gente não sabe tudo, né? A gente vai aprendendo, você conhece sobre o seu filho, mas não entende muito bem sobre estimulação e a gente vai aprendendo junto. Então, e existem pessoas, por exemplo, no caso que eu já tive contato, em que um filho é acamado e o outro é autista, quer dizer, é uma situação muito difícil. Aí como estimular um filho nessa situação? Também dá. Porque vai ter sempre aqueles 10, 15, 20 minutos que você vai estar ali com aquela outra criança. Aí você começa a direcionar esse filho mais para essa estimulação. E não fica tão assim, só naquele papel do que tem que fazer e de repente naquela correria e você esquece de estimular. É esse momento que você tem que aproveitar. Então são os momentos que a gente aproveita e nesses momentos as pequenas vitórias vêm. E isso é que é mais importante. Aí a gente começa a fazer as rotinas. As rotinas vão organizar a nossa vida também. Porque a gente está acostumado num ritmo de vida. E daí quando a gente recebe um filho, um parente autista dentro da nossa casa, a nossa rotina muda. Então assim, muda, e eu te digo, pra mim mudou pra melhor, não sei pra você, mas aí é a maneira que a gente vê, tá? Cada um com a sua maneira de ver, mas que vai ter que mudar, vai, pra você poder organizar isso. Agora também não é pra ficar exaurido, né, minha gente? Exaustão não vai ajudar, porque senão você vai muito numa velocidade, vai lá, e você cansa. Não é essa a ideia. A ideia é que seja constante, porque se você mantém uma estimulação constante, sempre modificando de acordo com a faixa etária, o que a criança já aprendeu isso, beleza, vou passar para esse daqui. Porque isso é que é importante. Porque estimular demais e parar é um processo quebrado, entendeu? Então, assim, é isso que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje, que eu gostaria que vocês entendessem a importância que é ter pais treinados e ter pais que conheçam o básico sobre o autismo, o básico sobre estimulação. A gente não quer que todos os pais virem terapeutas, essa não é a proposta. A proposta é saber estimular na hora que se pode. Quando um não pode estimular, o outro membro da família estimula, porque já está sabendo fazer. E isso é um benefício para esse indivíduo
eu não sei nem mensurar o quanto isso é bom. Então, assim, é isso, gente. Sim, estimular sempre. Exaustão, nunca. Vamos trabalhar de uma forma que a gente consiga equilibrar, porque isso é que é importante. A constância, o treinamento sempre do seu filho, treinar os treinos, treinar com eles as atividades, né, as habilidades, e ao mesmo tempo você saber que você é humano e tem os seus limites. Então, vamos tentar equilibrar isso e trabalhar de forma constante, porque também não adianta parar, né? E não adianta estimular demais, porque a gente tem toda uma vida para estimular. Então, vamos com calma. Tudo vai funcionar, mas assim, sempre. Tem que estar constante, tem que ter rotina, tem que procurar os recursos, sim, procurar quem sabe, procurar quem tem mais informação, mas nada que seja ao ponto de te trazer alguma doença, de te fazer um mal-estar, tá? Calma, se planeja, porque não tem coisa melhor no tratamento do autismo do que planejamento prévio, ok? Gostou? Curte a gente, segue a gente nas redes sociais, deixe aí seus comentários e até a próxima. Muito obrigada.